O que é um condomínio edilício? É uma forma de propriedade em que várias unidades independentes, como apartamentos ou salas comerciais, compartilham áreas comuns dentro de um mesmo edifício ou conjunto de edifícios. Cada proprietário tem a posse exclusiva de sua unidade individual e, ao mesmo tempo, é coproprietário das áreas comuns, como corredores, salão de festas, elevadores, jardins e piscinas. As regras de convivência e administração do condomínio são estabelecidas em uma convenção de condomínio, e as decisões são geralmente tomadas em assembleias de condôminos gerais ou extraordinárias. Decorrente disso, não existe um vínculo de natureza pessoal entre os condôminos, tal qual uma sociedade ou empresa, mas sim um vínculo de natureza real, decorrente do direito de propriedade. Vamos pensar no condomínio como uma grande parceria entre todos os proprietários. Cada um deles tem a propriedade do seu apartamento ou casa, sendo a parte privada, e ao mesmo tempo, a propriedade de uma fração ideal das áreas comuns, constituindo a propriedade coletiva ou copropriedade. Essas áreas não pertencem a uma empresa ou a uma pessoa, ou a uma entidade, mas a todos os condôminos em conjunto. Bem, mas então por que o condomínio tem um CNPJ? De fato, isso muitas vezes confunde as pessoas, pois parece que o condomínio seja uma empresa ou sociedade, mas não o é. No condomínio edilício inexiste o chamado affectio societatis, ou seja, a intenção de vontade das pessoas em constituírem e manterem uma sociedade. O vínculo existente é em razão de serem proprietários das partes comuns. Não é um vínculo de natureza pessoal como existe em uma empresa ou sociedade. Em relação à exigência do CNPJ, apesar do nome, ele é só um registro, um número, para identificar o condomínio junto à Receita Federal, visando a fiscalização tributária. Ele é necessário, já que o condomínio paga impostos tais como INSS dos funcionários. Também serve para abrir uma conta bancária e outras atividades sempre relacionadas às partes comuns e em nome dos condôminos. A existência do CNPJ não transforma o condomínio em uma empresa ou sociedade, nem dá a ele personalidade jurídica. Atualmente, segundo a lei, doutrina e jurisprudência majoritária, é um ente despersonalizado, nem pessoa física, nem pessoa jurídica. Em verdade, é uma forma de organização para gestão de interesses e patrimônio comum aos condôminos. Outro ponto relevante é que em uma empresa, em uma associação ou em uma sociedade, eles têm um patrimônio próprio, separado de seus integrantes, pois de fato são considerados pela lei como sendo pessoas jurídicas. No condomínio não é assim. O condomínio não possui patrimônio próprio, tudo pertence aos condôminos, razão pela qual não há distinção patrimonial. Por exemplo, em eventual ação judicial contra o condomínio, caso condenado a pagar algo, não havendo recurso em caixa suficiente, serão responsabilizados diretamente os condôminos. Estes responderiam com seus próprios patrimônios, diferentemente do que ocorreria em situação normal, em uma pessoa jurídica que responderia até o limite de seu patrimônio sem atingir os sócios. Assim, todo o patrimônio comum pertence exclusivamente aos condôminos, segundo sua fração ideal. Todo recurso financeiro que é arrecadado, tais como as taxas condominiais, rateios extras, multas, taxa de uso do salão de festas, por exemplo, pertencem aos condôminos em conjunto. Reforça-se, então, que o condomínio não é proprietário de nada, ele apenas administra, por intermédio do síndico e da administração, os recursos e áreas comuns. Importante destacar que o condomínio, por meio de seu gestor eleito, auxiliado ou não por outros membros, denominado síndico, conforme o preconizado na convenção e regimento interno, administra e utiliza os recursos sempre no interesse de todos os condôminos. Paga as contas comuns, paga funcionários, cuida das manutenções, realiza as melhorias previamente decididas e aprovadas em assembleia, dentre outras atividades que lhe competem. Fica claro, então, que o síndico e a administradora não são, abre aspas, donos dos recursos do condomínio, fecha aspas. Eles são apenas gestores, sendo a administradora, caso exista, uma auxiliar do síndico, não seu substituto.
A administração dos recursos deve sempre pautar pela transparência e em conformidade com o decidido nas assembleias e previsto na Convenção. Importante destacar que toda decisão sobre o uso ou arrecadação de recursos deve seguir as regras previstas na Convenção, de acordo com o orçamento previamente aprovado, bem como terem sido decididos em Assembleia de Condôminos, pois estes são os únicos proprietários de todo o patrimônio e a quem a administração tem o dever de prestar contas, anualmente e sempre que solicitado por algum condômino.